Você busca ser produtivo? Bem, então esse vídeo é para você. Olá pessoal, eu sou o Matheus Assunção. No vídeo de hoje nós vamos reagir ao Pondé, que é uma pessoa que está aí no meio das redes sociais, nos debates, nos diálogos. É uma pessoa bem renomada nesse meio mais leigo, né? Mais light. Não está tão envolvido assim na academia, você sabe, me parece dar aula na academia. Ele está mais na boca das pessoas. E vamos reagir aqui a um vídeo dele, a um corte de um podcast no qual ele participou. Me digam aí se vocês preferem assim, certo? A tela, ou como ficava antes, para que eu possa ajustar aqui as coisas. Pondé, uma coisa que a gente vê hoje é uma busca incessante pela produtividade. Acho que nunca se falou tanto em produtividade, em ser produtivo. Leia no ônibus, ouça podcasts, faça isso, faça aquilo. O quanto essa busca por essa produtividade, ela afeta a existência humana? Uma pergunta muito interessante. Eu tenho algumas considerações sobre isso também. Vamos ver aqui o que o Pondé vai responder. Bom, essa é uma pergunta que ela tem mais ou menos uns 200 anos, porque assim, essa é uma característica da modernidade, né? Assim, você vai da Revolução Industrial, a obrigação de você ouvir podcast no trânsito é uma linha reta. É a mesma natureza. A única diferença é de grau. Agora é pior. Mas desde que a modernidade começou, então vamos arredondar as contas, século XIX, para facilitar. Tem uma discussão, historiadores falam que é antes, 17, 16, mas não me interessa que peculiaridades acadêmicas. Digamos que a Revolução Industrial começa no final do 18, começa a avançar ao longo do 19, e é justamente nesse período que aparece o movimento romântico, que é um movimento que justamente denuncia o mal-estar com a modernização. E qual é esse mal-estar? Na modernização, no século XIX, tudo que interessava era dinheiro. Coitado, eles nem imaginam o que iria acontecer depois. Tudo que interessava era dinheiro, as pessoas viravam coisa, então eles têm um processo regressivo, uma valorização da Idade Média, a ideia do amor, que todo mundo conhece no movimento romântico, a ideia de quem morre de amor é verdadeiro, quem negocia o seu coração e a sua paixão não presta, por isso a idealização de quem morre de amor, nas narrativas românticas que a gente conhece. Então isso não é novo, é isso que eu quero dizer, tá? Isso é, como se fala por aí, no mundo corporativo, está no DNA da modernidade. Não vai melhorar. Só vai piorar. A não ser que o mundo se exploda. E o capitalismo e não está ninguém querendo isso. Alguns até querem, mas não é o meu caso. E o seu, eu imagino. Então, assim, a menos que o capitalismo se exploda, que a gente tenha uma crise econômica global, que a gente volte para o neolítico, certo? Se não acontecer isso, não vai melhorar essa característica. Por quê? Porque a modernidade se alimenta de eficácia, eficiência, entrega, métricas, metas, informação com o objetivo de aumentar sua produtividade, sua inserção no mercado, aumentar sua possibilidade de vida profissional futura de sucesso. Então, a gente pode reclamar, mas melhor não vai ficar. Mas dentro da... Isso que ele falou é algo interessante. De fato, dificilmente, me parece também, que as coisas vão mudar, no sentido de voltar, darmos um passo para trás. E se observarmos bem, isso é uma questão muito perigosa, causando um grande mal-estar. Porque se nós analisarmos a história da civilização, nós podemos observar que foi na Grécia Antiga que surgiu a filosofia. Agora, como aconteceu esse surgimento? Bem, um dos motivos que contribuiu para o surgimento da filosofia foi justamente o desenvolvimento da sociedade grega, da Magna Grécia, ao ponto em que permitia aos homens empenhar o seu tempo em outras questões, não sendo as questões mais servis, mais
chamemos de questões liberais, questões que têm mais a ver com o espírito, com as coisas do espírito. Porque os homens, com o avanço da técnica, com o progresso tecnológico, eles podiam dar-se o luxo de fazer as coisas de modo mais rápido e também mitigar suas funções nos trabalhos mais servis. E com isso, sobrava-lhes tempo, e um tempo que era chamado o bom ócio, ou seja, aquilo que Aristóteles diz que possibilita o homem a reflexão. E esse foi um dos motivos, não é somente esse, é um deles, que possibilitou o surgimento da filosofia. A possibilidade do homem ter um bom ócio que o permita considerar a vida, considerar as questões da natureza, considerar os universais. Então, essa reflexão só foi possível devido a um bem-estar da civilização, mas esse bem-estar proporcionava um momento de ociosidade. Bem, o que acontece é o seguinte: na modernidade nós não temos esse momento de ociosidade, de bom ócio, que possibilitam a vida contemplativa. Por quê? É característica, como ele bem disse, da modernidade, essa produtividade. Ou seja, está o tempo inteiro fazendo alguma coisa, de modo que eu desconsidero até aquele momento de descanso, daquele bom ócio que me possibilita um refrigério da consciência e o assentamento das ideias. Eu descarto até isso. Então, as pessoas são vazias, as pessoas não têm considerações profundas sobre as coisas, as pessoas não conseguem conversar um assunto que elas já estudam há algum tempo, porque as ideias delas não foram maturadas. Então, não tendo a maturação das ideias, elas se tornam pessoas vazias, pessoas que são desinteressantes, pessoas que estão sendo levadas pela corrente. É muito interessante, não sei se ele vai falar aqui no vídeo, mas existe um autor da Coreia do Sul, se não me engano, que é chamado Byung-Chul Han. Eu nunca li nenhum livro dele, mas conheço pessoas que já leram, amigos, e elogiam, tem pontos interessantes, considerações interessantes sobre essas questões da produtividade, a relação do homem com o mundo atual. Mas eu já vi um documentário que existe no YouTube, vocês encontram facilmente aí, que é chamado Sociedade do Cansaço. Ele tem também um livro que trata sobre o assunto. Então, a tese principal dele é que essa produtividade, essa constante tentativa de aperfeiçoar as coisas que o homem já fez, o possibilita estar numa condição que seja inferior à sua própria dignidade, enquanto feito à imagem e semelhança de Deus. Bom, isso é uma coisa impressionante, porque o homem ele se reduz ao âmbito mais sensitivo, mais apetitivo. Ele se reduz ao âmbito mais animalístico. Então, ele deixa de utilizar a sua faculdade própria, a sua racionalidade, porque ele não consegue tempo para refletir. E é engolido nesse mundo líquido, nesse mundo conflituoso, onde várias informações aparecem, e eu estou o tempo inteiro vendo pessoas melhores, na situação financeira melhor, isso, aquilo, outro. O tempo inteiro eu fico querendo buscar isso, projetando uma vida que talvez nunca apareça. Até porque, muitas das vezes, a pessoa mesma que propaga essas coisas não tem uma vida daquele modo. É um avatar. A vida real não é do modo como aparece nas redes sociais. Enfim, são considerações bem interessantes. Vale muito a pena assistir esse documentário. Vamos continuar aqui. Dessa lógica da produtividade que a gente está vivendo dentro desse capitalismo, pós-revolução industrial, como é que fica o espaço para reflexão? Porque a reflexão, ela... Olha aí, vamos ver.
É justamente o que eu vou comentar. Nem sempre ela é precedida de resultado, né? De melhora. Às vezes a reflexão, ela roda dentro dela mesma e termina por ali. É. Como é que fica, por exemplo, a filosofia, o pensamento crítico dentro desse espaço de produtividade? Então, olha, primeiro, voltando à tua pergunta primeira, que eu acabei não dizendo, assim, você perguntava se tinha impacto existencial total, né? Isso que eu quis dizer. Por isso que os românticos já começaram a apontar isso lá atrás. O impacto existencial é direto. O sentimento de transformação da sua vida. Os românticos criaram a noção de vida interior, inconsciente, certo? Começaram a olhar para esse que se chama existencial depois, né? Com o primeiro autor sendo Kierkegaard no século XIX, ainda que inventou a filosofia da existência. Agora, em como que fica a reflexão? Veja bem, a reflexão, como tudo mais, que deu certo no mundo capitalista, ela tem o seu nicho. Nós estamos aqui nele, certo? Ela tem o seu nicho. E esse nicho, ele é, às vezes, monetizado. Significa, você pode viver de reflexão, que é o meu caso, né? É claro que nichos são escolas, faculdades, que nem sempre foram bem monetizados, continuam não sendo, mas algumas pessoas vão daí para a mídia. Como foi o meu caso, daí para escrever livros. Então, do ponto de vista de mercado, esses são os nichos. Essas são as áreas onde você pode monetizar a reflexão. E isso acontece em alguns casos ainda raros, né? Bom, você pode passar a vida inteira ganhando salário, dando aula e aí produzindo algum tipo de reflexão. Agora, no nível mais profundo, que eu entendo que é a sua pergunta, quer dizer... Antes dele continuar, tem algo importante aí. Essa coisa da pessoa viver nesse meio, ou seja, nesses nichos de reflexão, de ideias na internet, essas coisas todas que ele comentou, são pontos que despertam algo que é bem peculiar. Por quê? Inicialmente ele perguntou sobre a reflexão, né? Porque as ideias demoram para poder maturar. A pessoa precisa ruminar. Na rede social, isso se reflete de modo totalmente oposto. Por quê? Pelo próprio modo como funciona, pelo mecanismo da rede social. E aí, bom, nós temos o YouTube, ele, nesse sentido, menos mal, porque é trabalhoso fazer um vídeo, ter que fazer toda a edição, preparar essas coisas, mesmo assim de pessoas que fazem de qualquer modo. Mas se nós pegarmos aí o Instagram, ou o X e outras coisas, é tudo muito imediato. Então a pessoa, ela assim que conhece uma coisa, ela quer logo divulgar, quer logo dar notícia daquilo. E muitas das vezes é só uma parcela daquele conhecimento que ela precisa aprofundar ainda mais para poder entender a situação. Ela trata a questão como se já tivesse 10 anos de estudo sobre aquilo. Então, ela não maturou a ideia, ela não maturou a leitura que ela fez. Ou seja, ela não refletiu. E ela quer sempre dar aquela notícia o mais rápido possível, porque ela acha que só ela sabe aquilo. Então, cria uma falsa noção de autoridade para as pessoas. Porque aquela pessoa sempre dando notícias, falando sobre as coisas, no fundo, as coisas que ela fala poderiam ser reduzidas, se ela fala em 1 hora, se ela fala 30 minutos, poderia ser reduzido a 10 minutos. Porque tudo que ela fala não tem profundidade, não tem reflexão suficiente para durar tanto tempo. Então, são coisas mais vazias. E é algo bem interessante isso, né? Porque a pessoa vive nesse mundo que é um mundo instantâneo, um mundo mais líquido, querendo ter uma vida mais reflexiva, mas o próprio mundo em que ela vive não permite isso. E ela fica nessa contradição. Então, nós vemos aí os tudólogos na internet, são vários. Bom, soma-se esses tudólogos que fazem vídeos, 5 vídeos por semana, pessoas que não têm condições de fazer essa quantidade de vídeos e fazem nessa proporção,
E os vídeos são rasos, são vazios, são mais comentários de notícias, não tem conteúdo. Claro, tem pessoas que têm equipe, tudo isso, e conseguem fazer um bom conteúdo, mas o que mais se vê não é isso. É claro que a reflexão, tem um filósofo espanhol, que eu gosto muito, Ortega y Gasset. Só uma coisa antes. O mais impressionante é que essas pessoas que eu havia comentado são justamente tudólogos. Então elas assumem para si uma autoridade que elas não possuem. E pontificam não simplesmente a própria vida, mas a vida alheia. É algo pernicioso. Ativo principalmente no século XX, né? Acho que morreu em 55, se não me engano, 1955, que ele costumava dizer que a filosofia não serve para nada. Por isso, ela é mais livre do que qualquer outra atividade. Justamente porque não serve para nada, né? Então, significa que a filosofia ela é muito mais antiga do que qualquer outra atividade de conhecimento que a gente conhece, mas ela não tem o compromisso de entregar nada de objetivo. Por isso, ela pode ser livre, coisa que as outras áreas de conhecimento não são. Isso continua sendo verdade, apesar de que muitas pessoas tentam fazer da filosofia uma espécie de consultoria existencial. Teve a moda da terapia filosófica, agora passou, graças a Deus, de certa forma. Tem algumas pessoas que querem fazer da filosofia a consultoria motivacional. Essa moda continua existindo, infelizmente, né? O mundo corporativo monetiza muito esse tipo de nicho, né? Buscando muito filósofo ou qualquer intelectual, historiador, antropólogo, o que for, para monetizar e esse intelectual se vender para ficar vendendo atividade motivacional, o que seguramente dá muito dinheiro, porque o mercado hoje busca muito atividade motivacional e autoajuda. Por quê? Porque é todo mundo meio desesperado. Então precisa comprar esse tipo de lixo, né? Agora, você pode ainda, mesmo no mundo corporativo, em alguma medida, você pode produzir uma atividade reflexiva que eu chamo de diagnóstica, né? Que é o quê? É você discutir assuntos identificando o problema, mas não ficar vendendo solução. E isso tem o seu espaço, né? Menor do que a autoajuda e o motivacional, sem dúvida. Nos livros, autoajuda e motivacional também vende muito mais, né? Essa questão que ele falou realmente é muito verdade, muito verdadeiro. Você consegue identificar problemas, né? Você consegue utilizar a Tratada do Reino de São Tomás de Aquino, consegue utilizar a política de Aristóteles, a ética de Nicômaco, República de Platão, consegue utilizar o aprendizado que adquiriu ao longo dos anos para diversos âmbitos da vida e no âmbito empresarial. Consegue utilizar isso muito bem, de modo a conseguir encontrar razões dos problemas e apresentar soluções. Não vender a solução, mas analisar as questões para tentar resolver a coisa. Ou seja, existe um princípio aí de buscar a razão das coisas. E, portanto, é um trabalho filosófico de alguma medida, ainda que seja para uma finalidade empresarial, mas é um trabalho reflexivo. Eu diria que se você for um filósofo ou algo semelhante, que objetiva a atividade reflexiva. Só para ficar claro, o Aristóteles fez isso com Alexandre o Grande, não? E isso possibilitou Alexandre o Grande a conquistar um vasto império. Então, evidentemente, isso é possível. E há pessoas hoje em dia que também fazem isso. Com as redes sociais, isso melhorou um pouco. É claro que piora no sentido de que fica todo mundo querendo falar besteira. Mas, sem dúvida nenhuma, aumenta a capilarização, aumenta a venda de livros, de certa forma, né? Aumenta a possibilidade de você ser convidado para uma série de lugares. Então, eu acho que hoje, de certa forma, é mais fácil para um filósofo semelhante trabalhar, ganhar a sua vida,
porque as redes sociais colocam, e isso ajuda a sua penetração na mídia também. O meu é uma história diferente, eu sou outra geração. Eu vim da mídia para as redes sociais. E a mídia profissional continua sendo mais importante para mim, né? Do ponto de vista profissional. Mas, então eu acho que apesar de que a reflexão que não serve para nada, ela acaba sofrendo com a pressão para servir para alguma coisa, ainda há restos de espaços, talvez daqui 20 anos não exista. Eu acho que ainda vai existir, sabe por quê? Porque o mal-estar é contínuo. E a autoajuda e motivacional é mentiroso, sabe? Então eu acho que ainda vai existir. Esse que você acabou de assistir foi um corte. Isso que ele falou no final é verdadeiro, né? Justamente é isso. A reflexão vai continuar existindo, sem sombra de dúvidas. As pessoas, mesmo que sejam poucas, e desses poucos haverá alguns que vão fazer algumas considerações sobre as questões, mesmo que seja da vida, do cotidiano. E isso sempre vai existir porque faz parte da natureza humana. O ser humano, ele é um ser voltado à reflexão, ou seja, de relacionar as ideias entre si em relação com as outras coisas. É algo natural, próprio do ser humano. Interessante o corte, muito bom. Eu, sinceramente, não esperava nem muita coisa, nem pouca, mas foi muito agradável. Muito agradável. Espero que vocês também tenham gostado. Comentem aí embaixo se querem que eu traga mais cortes como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal aqui para não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau.